Então, hoje nós vamos iniciar o nosso curso sobre sistemática de fanerógamas. Por que esse nome é fanerógamas? Nós vamos estudar as plantas com sementes, né? Mas hoje vamos especificamente falar sobre a sistemática vegetal de uma forma geral, né? O que é sistemática vegetal, os conceitos que a gente usa, importância e herbário, né? Então, aqui nós vamos ver o que é a sistemática vegetal. É o estudo científico da diversidade das plantas e de sua história evolutiva. Muitos botânicos, eles utilizam tanto o termo sistemática como o termo taxonomia de igual forma, né? Uma ou de outra. Mas há botânicos que preferem falar que a taxonomia ela é mais restrita ao estudo da classificação. Então, a sistemática ela fala também da classificação, né? Mas de uma forma mais geral. Mas também pode ser utilizada. Então, tem um que usa o termo só sistemática, tem outros que usam os dois termos, né? Bom, então esse slide aqui é para vocês observarem a diversidade que existe. Aí, logicamente, não dá, eu trouxe só poucos indivíduos, né, para vocês observarem a diversidade, mas logicamente que existe muito mais do que isso. O Brasil é um país mega diverso. Então, mas aqui nós temos algumas espécies interessantes, como a cuscuta, que é uma parasita. Nós temos o ipê, né, que a planta é linda, quando ela floresce, ela perde as folhas, que vocês estão vendo aqui, a bromélia, no caso, Neuregélia, esse gênero, que é a planta do grupo do abacaxi, as cactáceas das caatingas, a Vitória régia amazônica, né, que o nome dela é Vitória amazônica, da espécie. Aqui uma malpighiácea, aqui a planta do guaraná, que é a Paulínia cupana, né? Então, vocês têm aqui as sementes pretinhas, ó, dentro dos frutos vermelhos, de onde eles retiram, fazem o pó do guaraná. Aqui uma gimnosperma com estróbilo bem desenvolvido, muito lindo, né? São plantas bem ornamentais. As orquídeas, as balanoforáceas, que são plantas que são bem raras, né? E são saprófitas, e as arecáceas ou palmeiras, tá? Vocês veem aqui, muito linda, até lá da rural, que floresceram, a florescência é bem na parte apical, elas são, quando florescem, são do grupo das corízeas. Bom, a sistemática ela envolve como se fosse um tripé, né? 3 partes. Tem uma classificação, que é a ordenação das plantas de maneira hierárquica, né? Então, você vai utilizar um sistema de classificação para incluir as plantas. Hoje em dia, por exemplo, a gente usa o APG4. Depois a gente vai ver o que é isso, numa aula de classificação que a gente vai dar mais adiante. A identificação ou determinação do material botânico, né? Em espécie, gênero, família, divisão. E, quer dizer, a gente, quando identifica, a gente dá nome às plantas, né? E reconhece se elas são idênticas ou quase idênticas a outras plantas que já foram descritas, quando a gente compara essas plantas. E para identificar, quando a gente identifica aquela a planta, determina, a gente tem que dar um nome, usar a nomenclatura. Essa nomenclatura botânica, ela é da botânica, ela tem um Código Internacional de Nomenclatura e nesse código vocês têm regras, princípios, recomendações, tá? E o terceiro elemento aqui é a filogenia, que trata da evolução das plantas, né? Bom, então, onde são realizadas pesquisas que fazem, vamos dizer assim, que trabalham com sistemática? Quais são, vamos dizer assim, onde são realizadas essas pesquisas? A gente trabalha muito no campo,
tá? A gente coleta o material, a gente faz excursões ou expedições. A gente fala mais expedições quando é uma coisa assim bem maior, uma expedição à Amazônia, expedição ao Cerrado. Mas quando a gente vai aqui no Parque Natural Municipal, a gente diz, vou fazer uma excursão. Então aqui tem o grupo da Botânica, né? Alguns professores e seus estagiários. Aqui o Tiago, que é o técnico de herbário, ajudando a estagiária Ana Luísa a coletar uma convolvulácea. Logicamente, são trepadeiras, então estão sobre as árvores. Então, ele vai estar usando aqui um podão, uma tesoura de poda alta, depois a gente vai ver mais adiante. Aqui na Restinga da Marambaia, que vocês estão vendo que é o solo arenoso, né? Fazendo coleta com meus alunos. Aqui uma excursão que a gente fez a Neves, trabalhamos numa pesquisa em Neves, né? Então tem um aluno aqui também fazendo coleta, né? Então exige trabalho de campo, trabalho em laboratório, né? Depois você traz as plantas para o laboratório e vai identificar essas plantas. E existe um herbário. Então essas plantas que a gente coleta nas excursões, nas expedições, elas têm que ser incorporadas a esses herbários aqui. O que são esses herbários? Esses herbários são os locais onde a gente coloca o testemunho das plantas que nós utilizamos nos nossos trabalhos de pesquisa. E esses materiais, que são chamados de voucher também, eles depois servem para serem estudados, tá? Em qualquer área da botânica, né? Não só na sistemática, mas tem outros trabalhos que exigem a utilização do material de herbário. Então, esse material aí, ele fica lá no herbário e disponível para quando a gente quer estudá-los, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais. Bom, a importância do estudo da sistemática. Então, voltando, então a gente tem o trabalho de campo sistemática, o trabalho de laboratório, o trabalho nos herbários, né? Então, a importância do estudo da sistemática. Primeiro, quando a gente faz esses levantamentos, a florística de determinadas regiões, ou o estudo da flora de estados, ou mesmo a flora do país, como agora que a gente está fazendo o trabalho da Flora do Brasil 2020, né? Está construindo essa flora que ela foi, por muito tempo, vamos dizer assim, desde 1906 a gente não tem uma flora oficial, uma flora atualizada, né? Então agora nós estamos atualizando. Então, quando a gente faz esses trabalhos de florística ou de floras, a gente pode descobrir espécies novas que têm potencial, muitas vezes desconhecidos, né? Para ser utilizados como alimento, como medicamentos, né? Então, elas são super importantes, porque depois o químico, a pessoa que trabalha, ela pode consultar e utilizar esses materiais para ver se tem compostos químicos interessantes, né? Quantas plantas são utilizadas como anestésicos, como colírios para os olhos, cortisona, né? Então, é por aí. Bom, então essa espécie aqui é uma cocoloba gigantifolia pelo seu tamanho da folha. Olha o tamanho dessa folha. Aqui tem um pesquisador da Amazônia que se chama Cid Ferreira, ele que coletou essa planta, ele tem 1,85 m, olha o tamanho da folha. Então essa planta foi levada para o INPA e deixaram lá por ficou anos lá, e não sei se tinham 3 pés ou levaram e cultivaram lá, né? E não conheciam nem a flor nem o fruto. Então, depois que eles conseguiram o fruto, olha aqui, um cacho, um ramo cheio de frutos, eles descreveram a planta pela primeira vez. Então, essa planta foi descrita, se eu não me engano, no ano passado, ela foi publicada no ano passado. Bom, além de descobrir espécies novas, né, também nós podemos ver quais as plantas que estão ameaçadas de extinção em determinadas áreas, fazer um estudo de conservação delas, sugerir unidades de conservação para protegê-las, ou planos de manejo dessas espécies. Outra coisa também é que a sistemática, ela é básica, ela é uma disciplina básica que ela ajuda os outros trabalhos que são feitos de áreas afins,
da botânica, né? Para identificar as espécies. Ninguém faz trabalho sem saber o nome da espécie, ou o nome do gênero e tal, a que pertence essa família de plantas, esse gênero, essas espécies, essa unidade, né? Então, trabalhos de anatomia, ecologia, fisiologia, biologia da reprodução, dentre outros, né? Química também, que não está aí, mas são áreas ligadas, precisam de identificação das espécies. Também os trabalhos de filogenia, de evolução das plantas servem também para saber a distribuição geográfica delas, adaptação evolutiva de grupos de polinizadores. Então, quando a gente faz um trabalho de filogenia, a gente pode ver se correspondem os grupos que estão ali separadinhos, né? Que estão formando grupos, tribos, seções, grupos de plantas, se os polinizadores deles também são específicos para essas espécies, né? Esse grupo de espécies. Então, é bem interessante. Então, por exemplo, um grupo pode ser polinizado por pássaros, outro por insetos, outro de acordo com a evolução do grupo. E também na questão dos compostos químicos, que com esses trabalhos de filogenia também você pode ter grupos de espécies que, por exemplo, a Dioscória é um grupo, é a planta do inhame, ela tem cortisona e foi descoberto que uma das espécies de Dioscória, ela tinha uma concentração boa desses compostos, né, de precursores da cortisona, e que outras espécies do gênero podiam também ter. Então, eles começaram a fazer trabalhos para ver se a concentração que havia em uma das espécies que estavam ali, outras espécies que se relacionavam com ela, poderiam ter também, né? Então, bem interessante. Bom, então agora nós vamos falar sobre termos usados em sistemática. Nós usamos muitos termos assim no dia a dia, então eu trouxe para vocês alguns aqui, por exemplo, o táxon. É um grupo taxonômico, como eu falo, de divisão, de ordem, de família. Quando eu falo a espécie Paulínia cupana, a espécie do guaraná, a espécie da saboneteira, né? O sapim do saponário. Então, eu estou falando de um grupo taxonômico. Então, eu estou falando de um táxon, né? Então, são táxons. O espécime já é diferente. É aquele indivíduo, por exemplo, aquela planta que está ali, vamos dizer que é o guaraná, que ele só tem lá na Amazônia, ela está lá. Aquele espécime, aquela planta, ela é um espécime, é um indivíduo, né? Bom, quando eu falo em descrição do táxon, né, na trabalhos de sistemática, a gente usa muito a descrição dos táxons. E essa descrição, a gente estabelece as características, tanto vegetativas, caule, folha, estípula, né, e reprodutivas, gineceu, androceu, verticilos protetores, e juntando essas características, né, a gente vai constituir a definição daquele táxon. Então, você vai fazer a descrição de um gênero, a descrição de uma família, a descrição de uma espécie. A diagnose já é a descrição curta desse táxon, tá? É uma descrição pequena, mas que ela também, você pode distinguir aquele táxon dos demais, só pela diagnose. Não é porque ela é pequena que não dá para fazer, não, mas você pode fazer isso. Ao invés de você fazer uma descrição bem longa, você faz uma mais curta. A flora são plantas de uma determinada área. Então, quando você vou fazer a flora das sapindáceas lá de Itatiaia, do Parque Natural Municipal do Curió, tá? Então, são as plantas de sapindácea que tem ali, vou estudar aquelas que estão naquela determinada unidade de conservação, naquele determinado parque ou naquela área. Florística, eu estudo das floras. Então, é um estudo mais, vamos dizer, mais geral, né? Envolve várias floras, incluindo a preparação das mesmas, né? O herbário, eu falo de herbário sempre, local onde a gente armazena as plantas secas, que é indispensável para o estudo da sistemática, como se fosse a alma da sistemática e áreas afins. Então, no departamento de botânica, nós temos um herbário que se chama RBR, é a sigla dele. Todos os herbários têm uma sigla e estão
num livro chamado de Index Herbariorum. O nosso está lá também. Bom, então a gente vai falar um pouquinho, começar a falar sobre o herbário, mas vamos falar sobre coleta do material botânico antes. Então, para poder colocar aquele material lá seco no herbário, a gente primeiro tem que coletar as amostras de plantas, tá? Que é fundamental para a realização do trabalho botânico, né? Trabalho de sistemática e outros afins. Bom, então nós devemos coletar geralmente 5 espécimes, 5 ramos de cada espécime, né? E se for muito pequenininha a planta, a gente coleta o indivíduo todo, né? O indivíduo na sua maioria, porque ele é muito pequeno. Os espécimes têm que estar de forma sadia, não estar com pragas, sem estar danificados. Às vezes tem muitos herbívoros que comem as folhas das plantas, então não devemos pegar essas que estão danificadas, né? E esses ramos, né, desses espécimes, eles têm que ser coletados com flores e ou frutos. Às vezes ele tem flor, às vezes ele tem fruto e às vezes ele tem os dois, tá? Então, aqui eu coloquei equipamentos e objetos que devemos levar para auxiliar nas excursões, que não podem faltar. Geralmente são tesoura de poda alta, que é a que vocês viram um rapaz lá, o Tiago, coletando com a Ana Luísa, né? Aqui você pode ter nesse cilindro aqui de alumínio, ele pode desdobrar 3 cilindros para poder a gente coletar bem lá em cima a planta, né? Então, temos a tesoura de poda aqui, menor, né? Aqui é a tesoura de poda alta, chamada podão. A gente chama sempre podão porque é mais fácil, né? Menor a palavra. O GPS para tirar a latitude e a longitude. A máquina fotográfica, que é bom sempre ter. Hoje também a gente usa o telefone celular. Sacos plásticos, facão, binóculo e objetos pessoais, como boné, garrafa d'água, repelente e outros, né, que eu não coloquei aqui. Lápis, borracha, fita adesiva também, que é importante, eu não coloquei. E também um dos elementos mais importantes aqui, dois, é a caderneta de campo, que a gente vai ver agora com detalhe. Então, essa caderneta de campo, eu fiz aqui uma hipótese, um material que a gente, que a gente coloca nessa caderneta de campo? A gente tem que colocar o nome da família, se souber, se não deixa espaço, o nome da espécie, o local onde foi coletado, as latitudes, tá? Se souber a altura, isso aqui era o nível do mar, tá? É a Restinga da Marambaia. No Brasil, no Rio de Janeiro, né? O coletor, qual é o coletor? Tem que abreviar os nomes, deixar só o sobrenome completo, escrito completo. O número da coleta, a coleta, o dia, o mês e o ano, o mês sempre em algarismos romanos. A observação, a gente vai colocar primeiro qual é o hábito, se é liana, se é árvore, se é arbusto. Aqui era uma liana, uma trepadeira lenhosa. Lactescente, porque tem látex. Com flores, as flores estavam perfumadas, visitadas por uma variedade de insetos, tinham muitos insetos. As pétalas são brancas, a crista do apêndice posterior das pétalas amarela e os frutos jovens, tá? Então, essas características depois vão para a etiqueta do material que está lá na cartolina, onde a gente vai montar o material seco já. Aí, então, a gente vai seguir para vocês entenderem. Bom, desde que a gente coleta o material até que vá para o armário, então a planta tem que passar por um processo. Esse processo se chama herborização. Ele é constituído desses itens aqui. Então, a prensagem, vamos ver. Então, o material ele tem que ser prensado, porque ele não pode ser seco do jeito que ele chega, senão ele vai ficar todo embolado, né? Deformado. Então, a gente pega, tem uma prensa aqui de madeira, ó, com essas ripinhas, a gente coloca na bancada ou na mesa e tem que ter um jornal, por exemplo, 2 bandas de um jornal Globo. Você divide ao meio, né? Ela tem 2 páginas, aí você fica com uma página e você dobra aquela página ao meio também. Ali dentro você vai botar a planta. Você tem que ter papel corrugado, alumínio, você tem que ter papelão e jornal. E a prensa, desculpe. Prancha não, prensa.
Então, você tem a parte de baixo da prensa, você vai botando uma camada de... Vai fazendo como um sanduíche. Uma camada de papelão, um papelão, aí você bota o jornal, você escreve o número da planta, são 5 exemplares da mesma espécime. Aí você coloca, se o número é 1, aí você vai colocar 5 números 1. Né? Então, você vai colocando primeiro, vamos dizer, um raminho em cada jornal. São 5 jornais intercalados com o papelão. Quando acabar, coloca uma placa de alumínio corrugada, aí depois outro papelão, aí vai colocando de novo jornal com material já, número 2. Se for número 50, é 51, 52, dependendo da sua coleta. E vai arrumando. Depois que ela estiver toda cheia, você colocou tudo que você coletou lá dentro, tudo organizado. Você organizou também, quando você bota o jornal, cuidado para poder abrir a folha, colocar a folha direitinho, organizado, para não ficar o material todo embolado, né? Depois você prende, ó, com ou com um extensor de bicicleta ou com esses cordões, né? Aí você vai secar, né? Tem que estar seco, são plantas secas que estão dentro do armário. Aí vai para aquela prensa, é colocado dentro de estufa, uma estufa com lâmpadas de 200 volts, e deixa lá por 3 dias mais ou menos. Dependendo da planta, seca com 1 dia, né? Se estiver muito quente. Então, tem que ficar de olho. Colocou hoje, amanhã de manhã você já vai lá, tira o jornal. Se tiver molhado, não pode deixar o jornal molhado. Tira o jornal, remarca, renumera com o mesmo número que você colocou no mesmo dia. E troca o jornal e bota a planta com um número. E assim você vai fazendo. À medida que vai secando, você vai tirando da prensa todo dia. Você vai lá e olha. E aí bota num plástico, né? Vai botando num plástico aqueles que estão secando. E aí você vai montar o material. O material vai ficar assim, ó. Vai ficar numa cartolina ou num papel parecido com a cartolina. O material geralmente à esquerda. E esse aqui ficou até um pouco para cá, mas ele é bem grande, ó. E à direita a etiqueta com aquelas informações que você coletou no trabalho de campo, tá? Depois, aqui também é essicata, ó. Então, é chamada de essicata, isso aqui, depois que fica pronto. As duplicatas, que você bota só uma, mais bonita aqui. As duplicatas ficam atrás, você coloca atrás e pega um papel duplo assim, e você envolve essa, que é a saia, que você coloca essa essicata com as duplicatas dentro, né? Então, vai ficar, tudo isso é a essicata. Então, esse material é a camisa com a planta, né, com as duplicatas atrás, e depois com uma que envolve a camisa e as duplicatas. Então, forma a essicata. Então, tá, então esse aqui eu tirei de tô observando, vou identificar. Mas antes de identificar, eu coloco no freezer. Então, depois que eu monto, isso aqui é a montagem, aí eu boto no freezer, tá vendo? Montagem, aí eu vai para conservação. Então, eu pego todos os materiais que foram coletados, que já estão no plástico, eu vou fechar bonitinho, né? Vou pegar fita durex daquela larga, vou tirar o ar, vou passar ali para impermeabilizar e vou colocar lá dentro do freezer para matar qualquer bichinho que tenha, algum ovinho e tal. Vou tirar com 3, 4 dias e aí já está pronto para você identificar. Aí que vem a identificação. Então, primeiro a prensagem, depois secagem, a montagem do material, a conservação e a identificação. Esse material ele vai ser preso aqui, ó, ele está preso aqui. Eu acho que o mais bonito é fixar com a linha, costurando, tá? Tem gente que coloca uma etiquetinha e tal, mas eu acho mais bonito assim. Bom, depois que o material tá lá, com todas as observações na etiqueta, ele terá que ser tombado, vai ter que ser colocado num banco de dados do Jabot, né? Então, o Jabot, ele vai conter todas as informações da planta, vocês têm que digitar num banco, ou então dentro desse guia, aí que vai mostrar o arquivo, você preenche todo direitinho, né? E depois, outra coisa, você
você vai fotografar em alta resolução a planta, ó, aqui já mostra a essicata, né? Com a etiqueta, ó, e aí você vai colocar qual o nome do coletor principal, quais os outros coletores, qual o número de coleta, qual é a localização pelo GPS, quais são aquelas características da localidade, quanto mais você pode colocar de detalhes melhor, qual é a altura, se tiver. Então, você pode complementar com muitas informações. E aqui ele vai gerar um número de tombo, ele vai gerar uma etiqueta e ele vai funcionar como um banco de dados. Então, qualquer pessoa pode acessar esse banco de dados. Isso que é interessante. Então, por hoje é só. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima!